Tudo bem, queridos alunos do primeiro N? Na disciplina de História, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui, certinho. Muito bem. Vamos lá, mais uma aula de História. E agora nós vamos falar sobre o Reino Franco, o Reino Bárbaro, um dos 10 reinos bárbaros, né? Vamos falar agora. Estou enviando para vocês um pequeno texto, um vídeo do YouTube de 12 minutos e o meu vídeo explicativo para tirar todas as dúvidas. Lembrando a vocês, alunos do primeiro N, período noturno, tá? Da disciplina de História, eu estou gravando esses vídeos para não ficar chamando vocês toda hora no Meet, tá bom? O que eu poderia falar no vídeo, na videoconferência, é o que eu estou falando agora aqui, tá bom? O que eu ia falar com vocês ao vivo, muitos não entram, né? Então eu deixo gravado, não é todas as vezes que eu faço isso, né? Mas hoje eu estou com um tempo maior, eu posso fazer isso agora, tá? O tema da aula de hoje é os francos e o Império de Carlos Magno na história. Você já ouviu falar sobre o imperador, não, rei primeiro, né? Depois o imperador Carlos Magno? Já ouviu falar? Muito bem. O Império de Carlos Magno, também conhecido como o Império Carolíngio, foi o maior reino depois de Roma, neste período medieval. Por que era medieval? Porque fica no meio da história, né? Entre os anos 1000 e 1500, ok? Eu coloquei um comentário dizendo para vocês assim: quantas tribos bárbaras existiam na época que o grande Império Romano caiu ao chão? Foram 10 tribos, tá? Eu coloquei algumas perguntas para vocês, por isso prestem atenção na minha explicação para que vocês possam responder dentro da matéria, ok? Apesar que tem o outro vídeo também que vai trazer mais luz para você, ok? Foram 10 tribos, ok? Os vândalos, os ostrogodos, os anglo-saxões, os suevos, os lombardos, os alemanos, os burgúndios, os eslavos, os visigodos e, por último, os francos, tá? Lembrando a você que cada reino desse, hoje na Europa, nós vemos fagulhas da origem histórica desses povos bárbaros. Ok, querido? Ok, aluna? Lembrando a você, novamente, tá? É matéria para você responder. Dessas 10 tribos, surgiram os países hoje da Europa. Por exemplo, os suevos vieram para Portugal. Os francos, que nós vamos nos ocupar com o tema da aula, os francos e o imperador Carlos Magno na história. Os francos dos 10 foi o que mais se destacou. E por que, professor Nicodemos? Eu vou lhe explicar agora o porquê. Esses reinos brigavam um com o outro, sempre se degladiando, competindo por terras, por território, buscando seu espaço. Mas os francos começaram a crescer mais, ter maior número de filhos, a negociar armas com outros povos. E outras tribos bárbaras foram se juntando com os francos. Nós encontramos isso no livro de história, ok? Na internet você também pode encontrar isso, na biblioteca, no seu celular, no seu smartphone. E eles tiveram uma ideia. Vamos unir todas essas tribos bárbaras para nos tornarmos uma tribo só. Eles conseguiram? Não foram com muito êxito, mas teve a ajuda da igreja. Você vai perceber no vídeo que eu mandei para você, de um outro professor, tá? Chamado César, que os francos conseguiram com êxito junto com a igreja católica. Os papas ajudaram muito Carlos Magno, aí ele conseguiu seu intuito. E a igreja também conseguiu a intenção dela. Porque afinal foi a igreja católica que coroou Carlos Magno, né? Segundo a própria história. Então, queridos, após essa pequena explicação de alguns minutos, você vai responder 13 perguntas. É um pouquinho puxado? É.
Mas história é assim, querido. História você tem que ler, ou ouvir, ou assistir. Ou ler, ouvir e assistir. Para poder aprender os anais dessa rica história. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Na introdução, qual era o outro nome do imperador Carlos Magno? Carlos Magno tinha um outro nome. Qual era o outro nome dele? Está na introdução. Quais eram as 10 tribos bárbaras? Você vai escrever uma por uma. Tá bom? Uma por uma. Quais delas se destacaram? Eu já falei aqui qual foi que se destacou das 10. Aí eu pergunto, por que se destacou mais? Por quê? Quarta pergunta, de onde os francos vieram? Sexta pergunta, no texto, o que Carlos Magno fez? Tem a era Carlos Magno rei e Carlos Magno imperador. Carlos Magno fez muita coisa durante um longo período, como rei e como imperador. Ele só virou imperador depois que os papas, os bispos, a Igreja Católica colocou a coroa na cabeça dele. Entenda, aluno? Entendeu? Entenda. O texto que eu coloquei não dá para explicar tudo, mas o vídeo de 12 minutos, mais os meus minutos aqui, você vai ter uma noção melhor. Sétima pergunta. Segundo vídeo, agora saindo do texto. Da pergunta 1 à pergunta 6, está no texto. Da pergunta 7 a 13, está no vídeo. No meu vídeo e no vídeo do professor César. Segundo vídeo. Qual religião Clovis se converteu? Ué, professor, você não estava falando de Carlos Magno? Agora quem é esse Clovis? Assiste o vídeo que você vai saber. Carlos Magno saiu de uma origem, não foi? Ele tinha uma linhagem, uma descendência. Quem foi Clovis? Você vai responder. Segundo vídeo. Qual religião Clovis se converteu e por quê? Carlos Magno recebeu uma religião dos seus pais, dos seus avós. Qual foi essa religião? Fácil de falar. E por quê? Pergunta 8. Segundo o vídeo, qual foi o título que o Papa deu a Carlos Magno? Deu um título para ele. E por quê? 9. O que Carlos Magno fez com os sábios no seu reino, segundo o vídeo? Carlos Magno cresceu tanto, o seu reino se expandiu tanto, ele conquistou tanto, que ele pegou todos os sábios das províncias, dos reinos conquistados e juntou tudo no seu reino, muito parecido com o que os reis do passado fizeram, como, por exemplo, Nabucodonosor, que invadiu reinos e trouxe, sábios para o seu reino. Carlos Magno, alguém do seu reino com certeza conhecia a história, pois ele fez igualzinho aos seus antepassados. Tá? Essa é a pergunta 9. Pergunta 10, estamos indo para o final do vídeo. Qual foi a origem das universidades? Segundo vídeo. Segundo vídeo, qual foi a origem das universidades? Vou dar uma pincelada para você aqui. A escola que conhecemos, não é essa IAD, né? Essa home office, essa ensino à distância já é uma revolução tecnológica. Mas a escola tradicional, com o ensino tradicional, com o professor na frente, cadeiras atrás, foi expandida pela Igreja Católica. Pode ter certeza disso. Você vai ver até as universidades. O vídeo vai mostrar isso para você também, ok? Pergunta 11. Qual foi a origem das catedrais? E qual é a ligação do rei Carlos Magno com a igreja? Assista o vídeo. Penúltima pergunta de hoje. Como foi que o rei Carlos Magno virou imperador Carlos Magno? Lembra que eu falei para vocês? Carlos Magno se divide em 2 períodos. O rei Carlos Magno e o imperador Carlos Magno. Ok? O que a igreja fez com ele? Como foi que o Carlos Magno virou imperador? Como é que o rei Carlos Magno virou o imperador Carlos Magno? O que a igreja fez para ajudar? E última pergunta de hoje, o que aconteceu depois da morte de Carlos Magno? O que aconteceu? O que aconteceu com o seu reino? Com o seu legado? Com tudo que ele construiu? Com tudo que ele deixou?
Tá bom, queridos? Essa é a tarefa de hoje, a atividade de hoje, tá bom? Vocês têm até o dia 15 de setembro para me entregar, uma semana, ok? Peço a alguns alunos que estão fazendo e têm conhecimento de outros amigos, colegas da sala que estão desconectados, que se conectem, tá? Ok? Vocês têm uma aproximação um pouco maior, alguns alunos aí, ok? Qualquer dúvida, estou no meu WhatsApp para tirar dúvidas, tá? E também ao vivo, digitando no Google Classes 1, tá bom? Bons estudos, querido!